Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de cilindro e a gente vai estar falando sobre o volume do cilindro, ok? E também sobre seção meridiana de um cilindro, tá? Abram os livros, peguem o caderno para fazer as devidas anotações, ok? Página 520, tá? A gente está corrigindo página 519, volume de um cilindro na página 520, ok? Bem simples, não tem muito segredo não. Então, ó, o cilindro, ele parte do princípio, tá, de que ele tem o mesmo volume que um prisma. E qual era a fórmula do volume do prisma? Vocês vão lembrar, né? A área da base vezes a altura. Como o cilindro também tem a mesma característica, ele também vai usar a área da base vezes a altura aqui. Ó. O volume do cilindro é igual ao volume do prisma. Então, você vai ter que fazer a área da base vezes a altura. Só que, no prisma, a área da base dependia da base. Se fosse um retângulo, base vezes altura. Se fosse um quadrado, lado vezes lado. Podia ser um hexágono. No caso do cilindro, não. No caso do cilindro, a área da base vai ser sempre um círculo. A área do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume de um cilindro é obtido você fazendo a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Então, tem alguns exemplos aqui. Ó. Uma comunidade consome 30 mil litros de água por dia. Por isso, conta com um reservatório de forma cilíndrica. Tá? Acompanhe aqui, ó, cuja medida do raio também da altura é 10 metros. Por quanto tempo aproximadamente o reservatório poderá abastecer essa comunidade? Então, mas aqui está falando de litro e está falando de metro. Existe uma relação, não sei se vocês vão recordar, mas existe uma relação que diz que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Então, a gente vai ver 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Sendo assim, para mim calcular o volume aqui, eu vou ter que fazer a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, vai ficar aqui, né? O volume é igual a π, vezes 10 ao quadrado, vezes 10. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 10 vai dar 1000, 1000π, 1000 vezes 3,14, 3.140 metros cúbicos. Como 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, eu pego 3.140 e multiplico por 1000. Vou ter 3.140.000 litros de água. Bem, mas a comunidade consome 30 mil litros por dia. Eu vou ter que pegar o total, 3.140.000, e dividir por quanto ela consome por dia. Vou ter aproximadamente 105 dias aí, né? Então, vai demorar 105 dias para consumir a água desse reservatório nessa cidade, ok? Então, ele misturou um pouco aqui com medida de capacidade, lembrando isso, né? A relação que existe é 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? Mais o volume, π vezes 10 ao quadrado vezes 10. Por que metro cúbico, né? Porque aí você está fazendo 3 dimensões. Você está pegando a área da base, que já tem uma dimensão dupla, né? E aí está multiplicando por mais de uma dimensão, que é a altura. Vai dar metro cúbico. Todo volume é dado elevado ao cubo. 2.
Um líquido que ocupa uma altura de 10 centímetros em um determinado recipiente cilíndrico será transferido para outro recipiente também cilíndrico com diâmetro, vamos ver lá em cima, 2 vezes maior que o primeiro. Qual será a altura ocupada pelo líquido nesse segundo recipiente? Então, ó, no primeiro recipiente, mais fininho, ele ocupava uma altura maior. Afinal, quanto mais fino, né, o recipiente, maior a altura do líquido. Esse mesmo líquido foi jogado nesse segundo recipiente. Ok? Essa é a problemática aí. Então, no primeiro aqui, ó, essa altura valia 10. E eu tinha o raio menor. Depois, no segundo, aumentou o raio e diminuiu a altura. É o mesmo líquido. Bem, como você vai resolver esse tipo de problema? Então, ele indica o volume do líquido no recipiente por V1 e no segundo por V2. No V1 eu tenho πr ao quadrado vezes H. Π vezes o raio pequenininho aqui vezes a altura maior. No volume 2, π vezes aumentou o raio, diminuiu a altura, outra altura. Ah, mas por que eu posso fazer isso? Porque o volume mudou? Ou os 10 centímetros que está lá eram iguais? Né? A altura do primeiro era 10. A altura, 10. Substitui no H menor. O R maior, ele dobrou o raio pequeno. Então, o R maior está aqui, né? Ó, será transferido para outro recipiente também cilíndrico com diâmetro 2 vezes maior que o primeiro. O que acontece? Dobrou, o R maior é o dobro do R menor, 2 vezes o R menor. E aí você substitui. O volume 1 é igual ao volume 2, porque o volume do líquido não mudou. O que mudou vai ser a altura que ele vai ocupar. Mas é a mesma quantidade que tinha aqui, foi jogado aqui, igual aos dois volumes. Do primeiro V1 eu tenho π r ao quadrado H. Não muda nada. Só que no segundo, π, o R maiúsculo troco por 2R minúsculo ao quadrado, e aí eu tenho o H maiúsculo aqui, que é a nossa incógnita. Eu quero descobrir o H maiúsculo, ok? Fazendo todas as substituições. Tá bom? O H aqui eu posso mudar por 10. Ele não mudou, não sei por que vai mudar aqui no final, mas poderia já ter mudado por 10 aqui. Então, de um lado aqui eu tenho π r ao quadrado vezes 10, ou 10 π r ao quadrado, e aqui eu vou ficar com 4 r ao quadrado π, certo? Fazendo a distributiva do quadrado, 2 ao quadrado, 4, r ao quadrado, r ao quadrado. O r ao quadrado do lado, primeiro ele cortou o π aqui, né? Vamos fazer passo a passo para vocês entenderem o que foi que ele fez nesse exercício. Ele pegou esse π aqui, cortou por esse aqui. Por isso que o π sumiu. O π ia passar dividindo e cancelava. Aí ficou desse lado r ao quadrado h, do outro lado 4r ao quadrado e h maiúsculo. Esse r ao quadrado eu também posso cancelar por esse r ao quadrado. Ok? Sobrou o quê? H, que é 10, que ele já podia ter mudado aqui, é igual a 4H maiúsculo. Isolando o H maior, que é o que é a minha incógnita, que era essa pergunta, qual é a nova altura, isolando o H maior, eu troco o H minúsculo por 10 e passo o 4 dividindo. Nova altura, 10 quartos, portanto, a nova altura, 2,5 centímetros. Ok? Então, continuando aí, ele já vai entrar na parte dos exercícios. Bem, a gente vai dar um tempinho aí, tá? Vocês vão fazer esses exercícios na página 521. Eu vou postar lá
para vocês fazerem no Classroom, no Escola Web, enfim, vai ser a atividade que vocês vão estar fazendo dessa matéria aí. Mas eu queria aproveitar também a aula de hoje, que esse conteúdo é bem rapidinho, e falar sobre o que é a secção meridiana de um cilindro. Ele fala do cilindro reto, né? Ó, de um cilindro reto. Mas aí o primeiro que ele mostra já é um cilindro oblíquo. Ué, mas por que está falando do oblíquo e que fala do reto? O oblíquo é só para vocês verem. A gente não vai, provavelmente não vai trabalhar. Mas o que acontece? Ó? O que é essa tal seção meridiana? É como se você estivesse olhando ele de frente, ó, na vista de frente. Se você olhar um cilindro de frente, você vai enxergar ele dessa forma aqui, ó, se ele for oblíquo. No caso, a gente vai falar sobre o reto aqui, ó. A gente vai falar sobre o cilindro reto. Se você olhar um cilindro de frente, você vai ver um retângulo. Qual vai ser a medida desse retângulo? Aqui, na base, é raio e raio, então é o diâmetro, 2R. E a altura, H, é a mesma altura do cilindro. Então, a seção meridiana é um retângulo de base 2R e altura H. Só isso, tá? Então, se ele falar em um exercício, a seção meridiana de um cilindro é igual a 10 e a altura é 8. Ah, então se a seção meridiana é 10, significa que o raio é 5. Ok? É só para isso aqui. Então, ele fala de diâmetro aqui na seção meridiana. E no cilindro equilátero, o que acontece no cilindro equilátero? É quando o dobro do raio, o diâmetro é igual à altura. 2R é igual à altura do cilindro. Então, quando a altura de um cilindro coincidir com o diâmetro, ou seja, 2R, que é o dobro, né? O diâmetro é o dobro do raio, esse cilindro é chamado de cilindro equilátero. A seção meridiana é um quadrado, 2R na base, 2R na altura. Lembrando que o que é a seção meridiana? Nada mais é do que o dobro do raio. Então vamos supor que nesse exercício ele fala assim, ó, sabendo que o cilindro equilátero, a seção meridiana é igual a 8. Aí o que vai acontecer? Se a seção meridiana é 8, significa que o raio é 4 e a altura é 8. A altura não muda, né? A altura continua sendo altura, mas a base, na hora que eu vou calcular a base do cilindro, eu não uso o diâmetro. Na base do cilindro eu uso o raio. Ok? E aí tem mais alguns exemplos aqui também sobre seção meridiana, muito simples, ele passa só um exercício. O raio de um cilindro de revolução mede 2. Bem, se o raio mede 2, a seção meridiana vai ser 4, porque é o dobro do raio. Sabendo-se que a área da base desse cilindro é igual à área da seção meridiana, determine a área lateral do cilindro. Ok? Então, o que ele falou? Ó, o raio é igual a 2. E a área da base é igual à área da seção meridiana. Então, a área da base do cilindro, 2πr, não, desculpa, πr ao quadrado, é igual à seção meridiana. Como que eu calculo? 2r vezes h. Ok? Então, vamos lá. A seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo, cuja área é 2RH, dobro do raio vezes altura, base vezes altura. 2RH é igual à área da base, que é πr ao quadrado. Então, você iguala. πr ao quadrado é igual a 2RH. Por que eu vou igualar? Porque ele falou nesse exercício que a área da base, ou seja, o círculo que forma a base, é igual à seção meridiana, que é o retângulo aqui. Igualando e isolando a altura, bom,
Então, ele só trocou aqui, ó. Então, ele poderia também ter trocado esse 2 metros aqui do raio, né, pelo R, mas ele não quis. Ele vai trocar lá no final. Então, fazendo aqui a área lateral do cilindro. H igual a πr sobre 2. O que ele fez aqui? Ele isolou o H. Na realidade, aqui ele pulou um passo, né? Se você pegar aqui e isolar a altura, você vai pegar 2R e passar dividindo aqui. πr ao quadrado dividido por 2R. Você vai cancelar um R de cima com um R de baixo. Por isso que dá H igual a πr. Né? Na realidade, tem um passo a mais aqui que ele pulou. Esse passo que ele pulou seria algo parecido com isso aqui, quer ver? H, ficou bem grande esse. Enfim, vai dar para vocês entenderem. H é igual, era π R ao quadrado, tá? Não tem como mudar isso aqui. Dividido por 2π. Desculpa, por 2R. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, né? Ele pulou uma explicação. Aí eu poderia cortar, né? Por 2R. Eu poderia cortar um R ao quadrado aqui, ó, por esse R aqui. Se eu cortar o R ao quadrado com esse R, deixa eu aumentar aqui para cá, né? Se eu cortar o R ao quadrado aqui com esse R, esse aqui é um R ao quadrado, tá? Com esse R, vai sobrar só o πr sobre 2, que foi o passo que ele terminou tirando daí. A área lateral, qual que é a área lateral de um cilindro? 2πrh, lá da matéria anterior. A área lateral é o comprimento da circunferência vezes a altura, 2πrh. Substituindo aqui o H, 2πr vezes πr sobre 2. Corta o 2 com o 2 aqui, né? Deixa eu mudar aqui. Corta esse 2 com esse 2. Π vezes π, π ao quadrado. R vezes R, R ao quadrado. Substituindo numericamente. Então, agora que ele vai fazer a substituição, poderia ter feito no começo. Ele quis usar toda a álgebra aqui. Era mais fácil ter colocado o número 2 já lá no começo. Mas ele quis fazer desse jeito. Então, vou substituir o π por 3, 3 ao quadrado. O raio por 2, 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 vezes 4, 36. Essa substituição que ele fez aqui, eu poderia ter feito lá no começo e ia ficar muito mais fácil, tá? É que esse livro aqui, às vezes, ele gosta de dar uma complicadinha aí. Mas você pode substituir direto aqui, logo no começo, o raio por 2 e o π pelo número 3, em vez de ficar trabalhando com um monte de letrinha. Enfim, é isso aqui que a gente vê na seção meridiana. E aí você percebe, ó, nem tem mais exemplos. Por quê? Porque é uma matéria muito objetiva. Um cilindro equilátero tem 10 centímetros de raio. Qual é o seu volume? Poxa, se ele tem 10 centímetros de raio, como que eu vou calcular a área da base? πr ao quadrado. Certo, gente? Mas se ele tem 10 centímetros de raio, então aqui, ó, calculando a área da base. A área da base, πr ao quadrado. Vai dar 10 ao quadrado 100, vai dar 100π. Mas qual que é a altura? Porque para calcular o volume é a área da base vezes a altura. Se ele tem 10 de raio e ele é equilátero, a altura é o dobro, né? Porque no equilátero, 2R é igual a H, tá vendo aqui, né? No equilátero que aparece aqui, ó, 2R é igual a H, ou seja, a altura é o dobro do raio. Se o raio é 10, a altura é 20. Calcula a área da base, multiplica pela altura que é 20.
é bem tranquilo. Né? Aqui, calcule a área total e o volume de um cilindro equilátero de altura 12. Se a altura é 12, o raio é 6. Tá? Toda vez que ele falar de equilátero, a altura é o dobro do raio. Ok? E aí, seção meridiana, a mesma ideia, né? Calcula lá, ó, num cilindro equilátero, a área da seção meridiana vale 400. Bem, se a área vale 400, você tira a raiz quadrada de 400, vai ficar 20. Significa que a altura é 20 e a base é 20. Como o raio é metade da base, vai ser 20 de altura e 10 de raio. Muito simples mesmo. Vocês vão ver que na hora que você estiver executando esses exercícios, vai ficar muito fácil. Cone vai ficar para uma outra hora, tá? Então, vou pedir para vocês estarem fazendo os exercícios da página 521 e da página 523, tá? Então, página 521, exercício sobre volume. Página 523, esses exercícios sobre seção meridiana. Ok? E aí a gente termina essa parte de cilindro. Vocês tentem fazer aí. Qualquer dúvida, após essa videoaula eu vou estar no Meet online. Se tiver dúvida, já pode entrar lá na sala do Meet, vai estar o link, junto com o link aqui, junto com esse post, já vai ter o link da reunião Meet, que a gente vai estar lá prontinho para tirar a dúvida de vocês. E também tem uma aula online, que vai ser a 5ª aula de amanhã. Também já está postado isso daí. Ok? Bons estudos e pode contar comigo para a gente tirar as dúvidas e resolver isso aí, tirar de letra essa matéria. Obrigado, gente. Até a próxima.